Olá, sou o professor Alisson de Geografia e estarei trabalhando hoje um tema espaço geográfico. Então, o objetivo da nossa aula é analisar e compreender conceitos importantes do espaço geográfico, lugar, paisagem, território e região. Para começar a definir espaço geográfico, nós podemos falar da seguinte forma: o espaço geográfico é o objeto de estudo da geografia. É definido por qualquer região ou fração de espaço do planeta. O espaço geográfico é o espaço criado pelos seres humanos a partir de modificações realizadas na natureza. Ou seja, como os seres humanos são capazes de modificar a natureza a fim de criar seu próprio espaço. Então a primeira parte é que ela fala que o espaço ele é criado pelos seres humanos e modificado por modificações realizadas na natureza. Então existe uma relação entre os seres humanos e a natureza. Os seres humanos eles precisam da natureza, eles recorrem à natureza para obter aquilo que eles precisam. E dessa forma eles acabam alterando o espaço, o meio que eles vivem, de uma forma que pode ser natural para uma forma transformada. Mas tá, de que forma o homem, os seres vivos, eles transformam o espaço geográfico? Que forma eles modificam a natureza para criar o seu próprio espaço? Então, através de uma ação, e essa ação significa trabalho humano. Tá? Então vamos pegar um exemplo aqui, uma ação humana, um trabalho humano. Vai construir uma escola. Tem um espaço que era natural, O homem ele necessita de uma escola, ele vai construir uma escola em um espaço. E esse espaço ele vai ser modificado, ele vai ser transformado, através de uma ação de pessoas que vão trabalhar lá exercendo a construção civil. Então isso constrói o espaço geográfico através de uma ação humana. E não temos só a ação humana, trabalho humano, nós temos a ação da natureza. Então a ação da natureza, eu posso citar o exemplo do relevo. Então o relevo, quando você observa ao longo dos anos, o relevo ele é transformado. O Brasil ele tem algumas unidades de relevo, planalto, planície, depressões. Então ao longo dos anos ele vai sendo transformado através do intemperismo, altas e baixas de temperatura, chuva, vento. Ele é modificado. Então tem a ação da natureza e a ação humana. E isso tudo está integrado, e está integrado no espaço geográfico, que ocorre essas transformações. O espaço geográfico ele é formado por alguns elementos, e esses elementos ajudam nós a entender um pouco mais. Os naturais. Os elementos naturais são aqueles que são transformados pela natureza. A parte hidrográfica, da hidrografia, rios, lagos, oceanos e mares. A vegetação, as florestas, o próprio relevo que eu acabei de citar, Então são elementos naturais que muitas vezes não foram transformados, que não foram modificados. E temos os culturais. Os elementos culturais são aqueles que são modificados pelo homem, são aqueles que foram alterados em função da sua necessidade. Podemos citar pontes, casas, avenidas, prédios. Então aquilo que é um elemento do espaço cultural, que foi transformado, que foi alterado, que tem ação antrópica. E também temos os elementos invisíveis, Barulho, odor, poluição, então são invisíveis. E o espaço geográfico é o conjunto integrado de paisagens resultantes de fenômenos naturais e da ação humana ao longo do tempo. Então, a ação humana, o trabalho humano ao longo do tempo, ele constrói o espaço geográfico. Tá? Então, o espaço geográfico ele é transformado ao longo dos anos, dependendo da época e da sociedade, Ao longo dos anos ele vai sendo transformado, E através da interação do homem com o meio que ele vive.
né? Então o homem ele tem uma interação com o meio que ele vive, né? O meio, né? Como um conjunto de elementos como água, ar, solo, né? Também outros elementos que atuam sobre os seres vivos, né? Como temperatura, luz, umidade, né? Então é uma interação, né? Do homem com o meio que ele vive e ao longo dos anos vai se transformando. E um dos elementos principais da aula de hoje é a paisagem. Então a paisagem, né, ela é um dos conceitos básicos aqui da geografia envolvendo o espaço geográfico. A paisagem é definida como parte do espaço geográfico. Então um conjunto de várias paisagens dá origem ao espaço geográfico, né? Então temos aqui alguns exemplos de paisagem, né? Natural, uma que teve uma transformação. Classificamos as paisagens como natural e social-cultural. A natural é aquela que não foi modificada ou alterada pela ação humana, e a alterada ou antrópica, né, a ação do homem, é aquela que já foi alterada ou modificada pela ação humana. Então as básicas são esses dois tipos de paisagem. Mas dentro da geografia, né, quando olhamos uma paisagem, a paisagem ela não é um panorama belo só, né? Existem elementos dentro dessa paisagem que nós observamos, né? Tá? E lugar também, depois da paisagem vem o lugar, né? Conceito importante para a gente entender, para entender um pouco mais do espaço geográfico. O lugar é um conceito vinculado aos sentimentos existentes por certas frações do espaço geográfico, quando se nutre algum sentimento afetivo. O conceito a ser utilizado é lugar. Então, o lugar fala de onde eu tenho uma vivência, onde eu crio uma identidade com aquele lugar, né? Onde tem características próprias, né? Então, isso fala do lugar. Fala de onde vivemos, onde tem a vivência, onde nós exercemos uma interação com esse espaço, onde temos laços afetivos. Então, isso fala do lugar, tá? Depois do lugar, a região. Aqui temos o mapa do Brasil, né? O mapa do Brasil, o Brasil é um país com extensões continentais, está entre os 5 maiores países, né, em extensão territorial. Então, quando falamos em região, falamos em regionalizar, em organizar os espaços, né? E aqui ele foi organizado. Temos dois tipos de região. Região do IBGE é a primeira, né, que organiza lá as regiões como Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul, que são baseados no clima, né, no clima, relevo e vegetação. Então foram organizados com aspectos físicos, tá? Então foi regionalizado dessa forma. E também temos complexos regionais diferentes, tá, que foi organizado segundo questões socioeconômicas, né? Então você pega ali, ó, Nordeste, Amazônia e Centro-Sul. Então tem uma organização, uma regionalização, uma região vista de uma forma diferente, que foram usados outros aspectos, né? Então se você pegar aqui aspectos socioeconômicos, entra renda per capita, IDH, o PIB, né? Então organiza-se de uma outra forma. Então região também, né? As regiões elas fazem parte, né, do espaço geográfico. E para finalizar, um dos últimos conceitos é o território. Território é a base física, né? A base física, o qual um Estado exerce sua soberania, né? O território é delimitado por limites políticos que podem ser naturais, como um rio, uma cordilheira, ou artificiais estabelecidos com base em outros elementos. Então o território de um país é formado pelo solo, né? Solo onde achamos as riquezas, parte continental, né? Continental, parte insular, que formam as ilhas, pelo subsolo, né, onde são exploradas as riquezas também, né, combustíveis tirados e tudo mais, né, minerais, e o espaço aéreo, e também o espaço marítimo. Então o território fala da base física de um país, né, fala da parte física de um país. Esse é um dos conceitos. E a conclusão é que nós precisamos entender, né? Foi falado sobre cada um dos conceitos, paisagem, território, lugar e região, onde dá origem ao espaço geográfico. Conceitos importantíssimos, né? Para a gente entender o espaço geográfico, tá? Então essa é a conclusão. Muito obrigado, né? Espero que todos tenham entendido aí, tá?